Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Alzheimer. O nosso entrevistado é o médico neurologista, Dr. Lucas Cruz. Doutor, nós falávamos sobre essa questão dos familiares, né? Porque muitas vezes o olhar fica atento, fica voltado para a pessoa, para o familiar amado, querido que tem a doença, e as pessoas que estão em volta cuidando, sejam também familiares, filhos, netos, ou até mesmo cuidadores, eles precisam ter essa atenção da família como um todo, e até mesmo essa responsabilidade de cada um de dividir tarefas, né? Isso, realmente, como a gente estava comentando, o cuidado a partir das fases mais graves começa a ficar bem complexo, né? Quando o paciente chega na fase grave mesmo, ele se torna dependente para todas as atividades. Então tem que ter um cuidado na questão da alimentação, questão da medicação. Um problema também muito comum é que o paciente, nas fases mais graves, começa a apresentar alterações comportamentais. Né? Isso que eu ia te perguntar. Associam, não sei se necessariamente isso acontece, o Alzheimer com a agressividade. Essa associação, ela faz sentido? Sim, com a avançada da doença, a pessoa começa a apresentar essa agressividade, a gente chama de, às vezes, psicose ou delírio. É bastante comum, essas alterações comportamentais. E dependendo do período do dia, é mais comum, às vezes no entardecer, para o anoitecer, o paciente já começa a não saber onde está, começa a ficar agressivo. Então, tem que ter um cuidado bastante específico com relação a isso. Aprender a lidar com as questões da agressividade também. E ter muita paciência, né, doutor, com essa pessoa, Justamente. né? Porque, assim, a gente está falando, e aí a gente entra talvez numa questão mais social, de pai, mãe, que dedicaram a sua vida toda para os seus filhos, para os seus netos. Então, é um momento que eles estão necessitando de apoio e de suporte, né? Isso, justamente. Essa questão é importante, essa questão da paciência, da carinho também, mesmo que às vezes a pessoa não esteja teoricamente entendendo, mas é importante falar a palavra de carinho, até questão física também, né? Não só de palavras, mas física também. O toque, né? O abraço, demonstrar afeto para aquela pessoa, né? Isso, principalmente das pessoas mais próximas, né? Que passa também uma questão mais de segurança para o paciente. Assim. E o ideal claro que a gente está falando de ideal, cada um é que sabe da sua dor, né? E da sua dificuldade. Mas o ideal é manter essa pessoa entre os familiares, existem internações também, mas qual seria o ideal? Sim, chega um momento nessa questão, quando o paciente já chega nessa fase mais grave, que às vezes a gente conversa realmente com as familiares com a questão do suporte, né? Se a família tem capacidade de ter um cuidador, um home care é uma possibilidade. Existe a possibilidade também das instituições de longa permanência, que no exterior são mais comuns, né? Dessa questão de colocar o idoso nessas instituições ou não. Mas realmente essa conversa tem que ser realizada a partir quando começa a chegar nessa fase mais grave. Porque até, às vezes, para dar um cuidado melhor para o paciente. Né? Pensando ali no que vai ser melhor para ele, né? Para aquele paciente. O Alzheimer, ele pode levar à morte? Sim, na verdade, acredito que a doença em si não, mas as consequências dela, sim. Então, na fase grave, quando o paciente já não tem mais controle sobre, por exemplo, a questão da saliva, ele não consegue mais engolir a saliva de modo adequado. Então, existe muito, a gente chama de pneumonia broncoaspirativa. Ele começa a aspirar as secreções da via aérea, começam a ir para o pulmão. Isso gera pneumonia, essa pneumonia idosa é algo grave que acaba levando à morte. Ou então o paciente fica muito desnutrido, muito magrinho, não consegue mais se alimentar e acaba falecendo por conta dessa debilidade. Então, a fase grave realmente, o Alzheimer é um fator de risco para a questão da morte mesmo. É possível a gente verificar, por exemplo, uma vez que esteja na fase inicial, é possível saber quanto tempo dura essa fase inicial até chegar a moderado? Isso varia muito de paciente para paciente? É mais complicado essa questão aí. E realmente tem alguns pacientes que... Um dos objetivos, teoricamente, dos medicamentos seria esse, de deixar o mais tempo possível nas fases mais leves, né? As fases iniciais. Mas realmente varia muito, não tem assim, um tempo específico de um para outro. É importante ou não é recomendado quando a pessoa começa a ter lapsos de memória? Esquece do filho, esquece do marido. É importante você lembrar essa pessoa, desses seres que ela está esquecendo, ou não? Sim, a questão do paciente, na verdade, quanto mais a gente tentar deixar esse paciente à vontade, melhor, assim, no ambiente dele, Mas, assim, por exemplo, essa questão às vezes, de agressividade, o paciente começa a alterar o comportamento, uma dica que a gente dá, às vezes, para familiares é tentar mudar o foco, né? Mostrar outra coisa para ele, tentar
tirar o foco daquilo que ele está tendo. Às vezes ele começa a ter delírios, por exemplo, achar que alguém está perseguindo ele, alguém está roubando ele. Então a gente tem que dar algumas estratégias para tentar mudar o foco. Essa questão de nomes, assim, com a avançada doença realmente ele vai ser comum ele esquecer, mas essa questão da proximidade é importante, estar sempre próximo, demonstrando afeto, isso ajuda na questão principalmente comportamental também, deixar o paciente mais tranquilo, né? Entendi. E quando, portanto, que a pessoa ou os familiares devem, de fato, procurar o especialista, e o especialista ideal é o neurologista? Sim, então, a partir do momento que a pessoa tem dificuldade de memória e isso já começa a interferir no dia a dia, nas atividades, ela tem uma dificuldade no trabalho ou em casa mesmo, já é recomendável que que a pessoa procure um médico especialista nessa questão. Realmente o neurologista é um médico capacitado a fazer o diagnóstico, o acompanhamento do paciente com Alzheimer. Existem algumas outras especialidades que também acompanham, o geriatra, por exemplo, também pode acompanhar, mas realmente quando começa a ter uma dificuldade de memória que interfira nas atividades de vida diária, já é recomendável que procure um especialista, sim, para dar um diagnóstico mais precoce. E já iniciar o tratamento, né? Isso. E como a gente falou, muitas vezes não é fácil para os familiares, para as pessoas que estão ali, mas esse paciente precisa de muito carinho, de muito afeto, né? Isso faz parte também do tratamento, né? Com certeza. Sempre essa questão é importante, né? Apesar da pessoa às vezes parecer que não está mais ali, muitas vezes os pacientes falam isso, mas ele não interage mais comigo, né? Não tem mais, vamos dizer assim, afeto, mas na verdade manter essa questão do conversar, de demonstrar afeto de forma física, através de palavras também. Isso gera também um conforto tanto para a família quanto para o paciente em si. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse problema que é tão prevalente, né? Prevalente, importante. A gente pode dizer que vem aumentando o número de casos, doutor? É que a população também vem envelhecendo, É verdade. Né? A expectativa de vida aumenta, né? Isso, e aí acaba que o diagnóstico fica mais prevalente, que conforme a gente envelhece, maior a prevalência do problema. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação, viu? Valeu. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.